Atualidades com Paulo Leone. Oferecimento DR Prime Odontologia. Mude sua vida. Comece pelo seu sorriso. Zedecor Móveis. Uma nova página da sua vida começa aqui. Renisa Raso. Arquitetura e Interiores. Olha, prazer sempre renomado, redobrado, renovado. Claro, sempre bom estar junto aqui pela Rede Conecta, a rede transmissora Rede Brasil de televisão. E hoje vocês têm acompanhado constantemente aí o programa ao longo da semana. Segunda, quarta e sexta, à 13h, depois terça e quinta, às 18h05. E nós fazemos questão de trazer sempre pessoas que, de uma forma ou de outra, independente das suas atividades profissionais, prestam o serviço a toda a nossa região. E o intuito do programa é exatamente esse, trazer pessoas que emprestam os seus talentos, enfim, e não é diferente agora, como é o caso da Elaine Pedro. Até fiz uma brincadeira, falei: Elaine, onde é que fica o seu sobrenome? A Elaine é fisioterapeuta e hoje vai tirar uma série de dúvidas, não é? E de conceitos e de preconceitos que muitas vezes a gente tem por ignorância. Primeiro, uma alegria te receber. Obrigado por você ter vindo, viu, Elaine? O prazer é meu. Quanto tempo na área já, minha querida? 20 anos. Apenas? Apenas. Mas com esse rostinho liso aí, com essa carinha de bebê ainda, 20 anos já está, é? Pois é, há 20 anos já estou na área da fisioterapia, já passei por todas as áreas da fisioterapia. Inevitável perguntar para você de que maneira você foi para essa área aí, que eu já justifiquei alguma coisa para você, particularmente de casa lá, né? Na verdade, dentro da fisioterapia, eu queria alguma coisa que eu estivesse mais conectada com as mulheres, Tá. né? E entre uma área e a outra, acabei conhecendo a área pélvica, que a princípio eu confesso que eu fiquei meio assim, É uma das especialidades, é isso? Isso, Tá. uma das especialidades Da fisioterapia. da fisioterapia, que são inúmeras, né? E eu fiquei meio assim, quero, não quero. Passaram-se 3 anos e aqui estou. Você é super jovem ainda, ia falar que Elvis não tem influência nenhuma. Não. Então, há 4 anos mais ou menos eu estou na área da fisioterapia pélvica, apaixonada. Sim. Né? Então eu queria algo que eu tivesse mais direto com as mulheres e com os homens também, porque a área atende tanto homens quanto mulheres. Sim. É uma área nova, né? Nós somos poucos fisioterapeutas especializados nessa área. Então, assim, é um nicho que tem muitas coisas, né? Muitas situações que podem ser resolvidas através da fisioterapia A pélvica. famigerada variantes. São diversas variantes que a gente encontra. Claro que eu queria saber de você, isso é curiosidade masculina, até pela minha ignorância na área, não é? Eu estou vendo ali uma pelvis, não é? E a mulher é mais comum até pela maternidade, porque eu tenho a impressão que na época da gestação, a pelvis dilata. E eu quero te ouvir, quero que você conte tudo para mim, não me esconda nada. Ok. Olha só, primeiro, nós temos uma diferença, tá? A pelve masculina ela é mais estreita e a feminina ela já é mais espaçosa por conta de uma provável gestação. Perfeito. Né? Então, a pelve feminina, você falou da gestação, existe uma grande mudança, porque os ligamentos, por conta da questão hormonal, durante a gestação, muda completamente. Sei. Então, ela tem que ter uma mobilidade maior, muda a questão muscular, muda toda a questão da estrutura feminina. É perceptível isso? Ou a natureza é Não. pródiga? Você percebe? Percebe. Começa com as dores, né? Então, assim, os ligamentos, tendões e músculos, eles mudam completamente durante a gestação. Inclusive, algumas mulheres acabam, por exemplo, torcer o pé, né? Por quê? Porque ele não muda específico na área pélvica. Os ligamentos do corpo todo mudam durante a gestação. Centro de gravidade muda e totalmente. A pessoa se então, sente... acaba desequilibrando e tudo mais. E a pelve, às vezes conhecida como bacia também, né? Eu falo que acaba, assim, sendo uma das partes principais, tá? Por quê? Primeiro que a gente acaba carregando tudo dentro dela. Então, vamos lá. Por exemplo? O intestino, aqui tem nem 1% do tamanho dele, é claro, né? Para simbolizar. A bexiga. Nossa. O útero, e uma curiosidade, que durante a gestação ele chega a pesar 1 quilo. Ganha volume. Ganha volume. Peso normal, o quê? Metade disso? 1/3 disso? Isso, 1/3. Tá. 1/3 disso. Tá? Então aqui, só esses 3 itens
já abala a estrutura de qualquer pessoa, tá? Sim. Quando a gente pensa em assoalho pélvico, a gente está falando dessa região aqui embaixo, tá? É uma região que ela tanto precisa relaxar quanto contrair, tá? Então é uma musculatura dinâmica, contrai e relaxa. Tá. Por exemplo, no momento da evacuação, precisa relaxar. Tá? No momento de sustentação desses órgãos internos, ele precisa ter uma força para sustentar base, né? uma base, tá? Sim. Então, fisioterapia pélvica totalmente ligada a assoalho, Sei. tá? Assoalho pélvico. Então, pensando numa gestação, bebê, líquido, Nossa. né? Intestino, bexiga, já começa a mudança de estrutura. Vantagens e desvantagens do assoalho pélvico feminino e masculino. Vamos lá. Os meninos têm um furinho só e as meninas têm 3. Tá? Introito vaginal, uretra e ânus. Sei. Então, vamos pensar num tecido que se divide em 3. Já muda a força, a elasticidade, muda completamente. Com certeza. Tá? Então, tem essas variações. Falando em meninas, durante a gestação há uma mudança, tem que haver uma abertura, tem que haver essa pelve aqui, eu falo que ela... A elasticidade que você disse. Isso, ela muda completamente. Perfeito. Com isso, vem as dores da região lombar, vem a tensão da região pélvica, para que esse bebê possa nascer. Então, a gente trabalha preparando essa gestante para o parto, sem garantias de um parto normal, né? Independente do tipo de parto, a gente trabalha, porque existe a retenção de líquido, né? Por conta que o sistema linfático, ele acaba ficando comprometido, mudou o hormônio, muda tudo. Sim. Tá? E, ao mesmo tempo, a gente precisa manter essa musculatura firme, porque ela precisa sustentar esse bebê durante a gestação e no pós também. Tá? Então, das meninas começa com a gestação. Tá. Aí tem diversas situações de incontinência. Uma situação que eu costumo sempre brincar com as pessoas, se você estiver no churrasco e formar uma rodinha, as pessoas começarem a rir, você vai perceber que automaticamente a fila do banheiro aumenta. Por quê? O que Essa acontece? É novidade pra mim. O que acontece? Aguinaldo? As pessoas dizem o seguinte, eu ri tanto que me deu vontade de fazer xixi. Porque há uma compressão? Há uma compressão. Ela fez um pequeno esforço e o xixi escapa. Escapa mesmo. Puxa vida. Tá? Então aí já é um sinal de incontinência urinária, por esforço. Eu espirrei, eu tava com uma gripe tão forte e perdi xixi. Tá. Lembrando que em nenhuma circunstância perder xixi é normal. Solução para isso? Solução. Primeiro uma avaliação. A gente trabalha com avaliação, prevenção e tratamento. Tá? Para saber se esse assoalho pélvico ele tá com uma contratura muscular, como a cervical ou qualquer outra parte do corpo, o assoalho também ele tem contraturas. Então, às vezes, ele não está fraco. Ele está com uma força exacerbada. E então precisa trabalhar para coordenar essa musculatura. Equilibrar isso. Isso, equilibrar. Ou uma fraqueza, né? Eu acho que é um termo muito comum, todo mundo acho que já ouviu, bexiga caída. Minha avó, minha tia, bexiga... Por quê? Por conta da fraqueza desse assoalho, a bexiga acaba saindo, o intestino, o útero. Consequências disso? Consequências disso. Dependendo do grau do prolapso, por exemplo, é só cirúrgico. Entendi. Tá? Então, quando a pessoa começa a perceber, tô perdendo xixi, eu tô sentindo que na minha vagina um pouquinho mais de uma bola, alguma coisa nesse sentido, já é hora de procurar uma fisioterapia pélvica. Hoje, nós temos muitos recursos para evitar isso, tá? Então, incontinência urinária, incontinência fecal é muito comum. Incontinência fecal é aquela que às vezes a pessoa ela vai ao banheiro, ela evacua, ela faz a higiene dela e daqui a algumas horas ela volta para fazer xixi, passa o papel, tá sujo de novo. Entendi. Tá? Essa é uma incontinência do canal, do ânus. Sei. Tá. E aí tem a incontinência do bolo fecal também, que acontece de sair o cocô também, tanto para os homens quanto para as mulheres. Isso se dá por conta da fraqueza do assoalho pélvico. Claro que todas as explicações, nós nos ativemos à gestação, passada a gestação, isso é um problema recorrente na grande maioria de mulheres ou depende muito de idade, de raça, de atividade física? Muito bom, olha só, isso é muito interessante, porque hoje nós temos pacientes com 18 anos, tá? Não tem a ver com idade, porque às vezes as pessoas falam, porque é uma pessoa mais velha e por isso está acontecendo isso. Não, não tem a ver com isso. Tá? Tem a ver mesmo com a questão desse assoalho, de como ele tá?
Então, eu tenho pessoas idosas, tenho pessoas mais jovens, tem homens e tem mulheres. E independe da gestação. Ah, eu nunca tive filho, eu não vou ter isso. E de idade também, pelo que você está me dizendo. Isso. Tá. A gente precisa lembrar o seguinte, dentro do processo do envelhecimento, cada um vai se comportar de uma forma. Na menopausa, por exemplo, há uma fraqueza do assoalho pélvico, né, considerável por conta da queda hormonal. Então, tem várias situações que vai trazer essa questão. Elaine, proporcionalidade de fazer voltar ou ao normal ou próximo ao normal, nesse caso aí do assoalho? Ah, de 100%. É? Volta. Quer dizer que tem que procurar uma fisioterapeuta, no caso, Elaine, claro. Sim. Você tem consultório aqui em Araras? Tem consultório aqui em Araras. Ah, que maravilha. Rede social, onde é que você está para a gente achar? Ó, a minha rede é pelviclaine@.com. Maravilha, entra lá e já começa a tirar uma série de dúvidas, enfim. Bom, eu estou vendo mais objetos ou órgãos aí, seja lá o que for, eu quero que você fale a respeito deles aí. Algumas curiosidades, né? Vamos falar. Primeiro, a questão do nome, vulva, tá? Quando a gente fala de tudo isso aqui, tá? Vagina e introito é essa região. Falo que é do furinho. E você vê o grau de ignorância, porque quando fala em vagina, você já imagina a vulva, ou o todo, exatamente, não é? E é errado, né? E é errado. Vulva é tudo isso aqui, tá? Ok. Grandes lábios, pequenos lábios, capuz, né? Aqui a região do clítoris. Certo. E essa parte do introito. Perfeito. Aqui é o introito vaginal. Coisa interessante de se falar, tá? Aqui tem o clítoris. Falando de menopausa, quando a mulher está na menopausa, o que acontece? Diminui o fluxo sanguíneo na região da vulva. Ou seja, diminui o volume do clítoris diminui ou do clitóris. O volume... É clítoris ou é clitóris? Clitóris. Clitóris. E aí o que acontece? Período da excitação, relação sexual, ele não tem uma resposta e um aporte sanguíneo suficiente. Entendi. Então ele não entra em ereção. Por isso que a resposta sexual já não é mais a mesma, o desejo já não é mais o mesmo. Sei. E isso também a gente trata na fisioterapia. É isso que eu ia perguntar. A maioria da mulherada está aqui. E como tratar isso, Elaine? Na fisioterapia pélvica. Nós vamos e consegue avaliar. 100% de resultado? Consegue. Na maioria das vezes? A dica é, percebeu qualquer mudança, já procura. Não deixa, não adia, tá? Porque muitas vezes não é nem uma questão hormonal, não é? Isso. É a questão de fluxo sanguíneo mesmo. Fluxo sanguíneo. Aí tem a questão do vaginismo, que é uma outra patologia. Que durante a penetração, na tentativa da penetração, ao invés da mulher relaxar, ela contrai. E aí o pênis não entra. E tem a questão da dor, então? Isso, a questão da dor, então não consegue. Se é um pouco mais de idade, tá na menopausa, não tem a lubrificação natural. Exatamente. É por aí? É por aí. Opa, estou indo bem, Elaine. São muitas coisas, né? Sim. E aí, falando dos meninos. Gente, pênis. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas nós estamos tendo muitas amputações. Amputação de pênis? Pois é. Meu a cada Deus 10, eu diria que 7. O quê? Aguinaldo, você está nessa lista aí, meu filho. Você está na lista. Eu sei o Gilson, hein? Por quê? Por falta de higiene. Tá? É uma questão muito importante. Me detalhe isso, por favor. Pois é. Porque assim, aí, alguns homens... durante a micção, por exemplo, eles enxugam com papel, outros não enxugam e segue. Só que na hora de lavar esse pênis, eles acabam não fazendo a higiene de forma correta. Sabe aquela lavadinha meio geral? Sabe? Uma passadinha e tá tudo certo. E isso vai causando inflamação, vai detonando toda a parte do fluxo sanguíneo, tudo, precisa de higiene. Vai ficando ali bactérias e tudo porque mais. ele tem um canal ali que sai, mas que também pode entrar, né? Então vai entrando sujeirinho, vai ficando, e é pelinho da calça, da cueca. E o que acontece? Apodrece. Precisa amputar, tá? Então hoje nós temos muitos homens amputados. Cara, você está contando... Ô, Aguinaldo, você lembra daquela história quando ia fazer uma cerca, você falava, esse pau é podre. Se é que você está me entendendo. Então, eu sei de onde está vindo o nome agora. Sensacional. Cara, então, a falta de higiene e a porcentagem, independente de faixa de idade? Isso. Ou quanto mais velha, pior? Não, independente da faixa de idade. Graças a Deus. Tá? Então, assim, é uma questão masculina importante, tá?
E uma outra questão, disfunção erétil. Hoje, a partir dos 35 anos, nós já temos pacientes com disfunção erétil. E muitas vezes a pessoa acha que é só do fluxo sanguíneo e pode ser de uma infecção. Pode ser de uma infecção, precisa sempre de uma avaliação. No consultório eu trato o caso de disfunção erétil, tem muitos recursos para isso. Entendi. Tá? Primeiro a gente precisa avaliar para saber de onde vem, o que está acontecendo. Mas é através do tratável. PSA, inicialmente? Isso. É um dos meios. Um dos meios. Tá. Eu não quero passar pelo médico, por exemplo, mas eu vou procurar direto uma fisioterapeuta pélvica. Pode procurar que ela vai orientar, tá? Por quê? Tem a questão do fluxo sanguíneo. Às vezes, gente, é só uma questão, por exemplo, da cueca, do modelo da cueca que a pessoa usa. Muito apertado. Ela faz uma compressão ali, diminuindo o fluxo sanguíneo. Às vezes é uma questão psicológica, por isso que a gente trabalha numa equipe multidisciplinar e vai encaminhando conforme a necessidade de cada um. Entendi. Uma outra coisa interessante é a ejaculação precoce, que também tem tratamento. Tá? Então, como é que eu sei se eu tenho ejaculação precoce ou não? Se a ejaculação acontece até 4 minutos, está dentro do grupo. Tá? A ejaculação saudável ela começa a partir de 4 minutos para frente. Tá? Eu tenho 2, eu tenho 3, então está dentro. Isso acontece por conta de uma hipersensibilidade na glande. Tá. Então a gente trabalha orientando o paciente para dessensibilizar essa glande. Que maravilha isso que você está contando. Sensacional. Que bom. O que mais que você tem? Você já mostrou aí a vulva, o clitóris, a pelvis, bexiga, que está diretamente ligado, não é? Isso, a bexiga ela serve para armazenar e esvaziar. Perfeito. Tá? O que acontece? Essa musculatura se chama detrusora. Então, ela relaxa quando ela vai encher. E os esfíncteres que estão aqui, ó, eles contraem para essa bexiga encher. Encheu, então chega a comunicação. Hora de fazer xixi. Aí ele relaxa o esfíncter. E o esfíncter relaxa. Relaxa. Entendi. Só que tem o esfíncter interno e o externo. Então ele vai comunicar. Bom, hora de fazer xixi. Você levanta e vai até o banheiro. Em alguns casos, o que acontece? O esfíncter externo faz o seguinte: solta. Então, sabe aquela situação? Eu coloquei a chave na porta, virei, o xixi saiu. Tá? É por conta disso. Por conta dessa comunicação, porque essa musculatura está incoordenada. E a fisioterapia também trabalha nisso aí? Também trabalha nisso. Então, a gente vai trabalhar a coordenação, a propriocepção, a hipersensibilidade dessa bexiga para voltar no funcionamento normal. Puxa vida, que coisa linda você está nos trazendo aí. Eu tenho a impressão que chegou ao final, tem mais o quê? Você vai falar do ovário? Não. Do intestino. Do intestino, vamos lá. Intestino é uma questão importante também. Constipação intestinal, não é normal. O intestino tem que funcionar todos os dias. Perfeito. 3, 4 dias sem ir, claro que tem problema. Então, nós temos que pensar o seguinte: quando eu sou constipada, eu faço um esforço exacerbado na musculatura de assoalho pélvico, causando uma provável incontinência fecal ou urinária e o prolapso também. Então, tem tratamento para a questão intestinal também. O trânsito é lento e aí acaba causando fissuras, hemorroidas, enfim, uma série de coisas. E para tudo isso, tem tratamento na fisioterapia pélvica. Aí encerramos. O que mais que falta para fechar? O útero tem as questões da endometriose, por exemplo. Também é uma situação que gera muita dor para a mulher, mas que também tem tratamento dentro da fisioterapia pélvica. Querida, preciso de 1h30 para você. O nosso bate-papo chegou ao final aqui, já estouramos 1 minuto, mas com o maior prazer do mundo. Se você tiver disponibilidade, vamos, na medida em que o tempo passa aí, vamos escolher um tema específico, como foi o caso hoje da pelvis, não é? E eu queria te convidar para você voltar. Claro. Isso é uma prestação de serviço verdadeiramente através de uma grande profissional. Obrigado, viu, Elaine? Estou à disposição, eu que agradeço.
Olha, você sabe que brasileiro tem uma predileção por música em todos os sentidos, né? Para cantar, para executar como instrumentista e também para dançar. Só que brasileiro, quando você fala em dança, imediatamente a gente nos reportamos, não é, ao samba. E a coisa é quase por aí. Estou trazendo uma especialista hoje aqui, a Dé Viana, viu? Aliás, quiser mostrar a Dé, uma loira bonita. Ela é uma grande mestre na questão de dança do ventre. Cearense, bom, primeiro, obrigado por você ter vindo, viu, Dé? Eu que agradeço o convite, fico muito feliz por estar aqui participando e principalmente falando sobre dança, sobre cultura, dança oriental. Né? Maravilhoso. Muito obrigada. A tua vida nessa área aqui, ela começa quando? Quando é que você descobriu a dança do ventre? Dança do ventre. Bom, a primeira pergunta, deixei passar, sou ararense, nascida e crescida aqui. Comecei a estudar dança do ventre em 2003. São 22 anos de lá até aqui. Para mim foi ontem. 22 anos de carreira já, desde a minha primeira aula. E, na verdade, eu fui em uma primeira aula, eu sempre conto essa história, de axé. Lembra da época do axé? Sim, claro. Eu fui para uma primeira aula de axé, fiquei completamente perdida, porque era muito acelerado, eu não me sentia muito bem fazendo o axé, apesar de ser gostoso e divertido e ter mais relação com a nossa cultura, né, brasileira. No dia seguinte, havia uma primeira aula experimental de dança do ventre, dança oriental, e lá fui eu. E a partir daí, me apaixonei, me encantei e nunca mais deixei de praticar, de atuar, de fazer aulas, sempre estudando. Ô Dé, nós estamos falando em dança, não é? É claro que a dança do ventre não existe por si só. Eu queria que rapidamente você falasse do sentido real da dança do ventre, afora a coisa da diversão, enfim. Tem, acho que, alguma coisa a mais do que isso, não é? Os benefícios, né? A dança do ventre, no contexto histórico, não temos registros. Tá. Né? Então, na verdade, ela vem a ser conhecida quando os europeus invadiram o Oriente e eles falavam, até falando um pouquinho sobre a nomenclatura, né? Dança do ventre. Lá no Oriente é chamado Rask el-Asaya. Perdão, Rask el-Shark. A saia é a dança do bastão, uma outra dança, tema para uma outra entrevista. Rask el-Shark. E os europeus começaram a visualizar aquelas mulheres dançando, fazendo os movimentos ali com a região do baixo ventre. Que é extremamente sensual, muitas medalhas, muitos adereços, e eles começaram a falar dança do ventre. Tá. E aí, traduzindo para o inglês, belly dance, dança da barriga, certo? Dentro do contexto, então, cultural, histórico, nós não temos registros, porque acredita-se que a dança do ventre, ela tenha entre 3 a 5 mil anos antes de Cristo. Puxa vida. Então, assim, eu acredito que deve ser uma das primeiras formas de dança do mundo. E esse registro no Brasil, a gente começa a perceber a partir de quando? Na verdade, a conceito mundial, a dança do ventre, ela começa a ganhar destaque na Golden Era, que é conhecido como a Era de Ouro, que é 1950. Então, na década de 50 é que começou a ganhar esse contexto. No Brasil, logo posteriormente a isso, inclusive, acho que vale a pena ressaltar, eu sou bailarina padrão de qualidade Cane Eucalili, que é uma casa de chá muito conceituada em São Paulo, que tem mais de 40 anos, é muita informação, né? Tem mais de 40 anos. E o primeiro DVD gravado, DVD didático sobre dança do ventre, foi gravado por uma das bailarinas desse espaço. A dança do ventre não é simplesmente esse balançar que a gente está acostumado, não é? Porque, na verdade, o que nos leva a perceber é que, como tem diferentes regiões, né, ali no Oriente e tal, que tem comportamentos diferentes, tem a impressão, e me corrija se eu estiver errado, que a dança meio que segue também essas
tradições e ela se diferencia, apesar do mesmo nome, não é? Sim, a dança do Ou ventre. nomes próximos. Exato. Né? A dança do ventre, o que o pessoal mais conhece seria a dança performática. Tá. E aí dentro da cultura oriental nós temos os folclores e aí vai se ramificar variações dependendo do país e região. Tem então uma característica tem uma dança que é a dança dos cabelos, ela é uma dança que ela é da região do Golfo. Aí nós temos o Kauliya, ou conhecido como Iraq Dance, que é uma dança da região do Iraque. Uhum. Aí nós temos o Said, que é aquela dança onde a bailarina dança com o bastão. Então é um folclore do Egito. Uhum. E quando você estuda a dança do ventre, você precisa conhecer, mesmo que minimamente, um pouquinho desses folclores. Então ela engloba muito mais do que esse contexto sensual, místico e tudo mais. É isso que eu ia te perguntar, porque a dança do ventre, diante dessas características regionais e diferenciadas, não é? Não está simplesmente pautada na sensualidade. Exatamente. Então, assim, é muito... São mensagens diferenciadas. São. Cada estilo, cada tipo, estilo, cada tem uma povo mensagem, tem uma significado. Exatamente. Então, por isso, por exemplo, às vezes se você está ali correndo as redes sociais, os vídeos no YouTube, pesquisa sobre dança do ventre, vocês vão observar não só, por exemplo, o figurino de 2 peças, mas a bailarina vestida com um vestido todo fechado, ou com um lenço segurando nos braços. Tá. Então, cada lugar tem, inclusive, as suas vestimentas, que precisam ser respeitadas de acordo com a cultura daquele país. E a Deviana? Se encaixa em que contexto aí na questão de estilo? Eu me considero uma bailarina de dança do ventre. Ou seja, eu não me considero uma especialista em folclores árabes. Perfeito. Contudo, é muito importante, dentro do contexto de dança do ventre de rotina clássica, você conhecer os folclores. Então, eu não me considero uma bailarina de performance. Tá. Eu estudo principalmente a dança do ventre de rotina clássica. E a rotina clássica, eu particularmente considero um dos estilos de dança mais complexas, porque eu preciso conhecer os ritmos, os folclores e os estilos para poder dançar uma música de rotina completa e perfeita. Devo entender que há uma graduação na questão de assimilar o estilo, de se aprimorando. Tem um grau aí nisso de progressão? Sim. Porque não é simplesmente começar, acho que deve ter, não é? Até você evoluir naquilo que se... Como leigo, não é? Você falou, tá perfeito e tal, é mais ou menos por aí? O primeiro ponto, né, é que a gente tenta fazer uma dança perfeita, mas é importante dizer que a perfeição, ela não existe. Tá. Eu continuo estudando até hoje e acredito que eu vou estudar enquanto eu viver nesse meio. Comecei a dança do ventre por simples prazer e paixão, de lá até aqui nunca mais parei de estudar, exatamente por estar sempre buscando uma performance de qualidade. Sei. Então, a bailarina, quando ela começa a praticar dança do ventre, 99% das mulheres, assim como foi o meu caso, a gente inicia a dança do ventre como uma forma de relaxamento, uma atividade física, porque claro que ela vai trazer inúmeros benefícios para nós, né? Não só para o corpo, porque é uma atividade física, e quero ressaltar que dança do ventre não dá barriga, existe um mito, né, envolto disso. Ela é uma atividade, então ela vai promover melhora na sua postura, melhora no seu condicionamento físico, alongamento, flexibilidade, mobilidade, né? E também melhora na questão da autoestima, né? Autoconhecimento. E o tempo? Quanto tempo tem uma apresentação? Uma música, por exemplo, vamos supor que se for fazer uma apresentação aqui, quanto tempo tem? Vai variar daquilo que o contratante for permitir, mas a gente tem músicas de dança do ventre de 5 minutos a 15 minutos. É isso que eu queria entender. E essa do 15 aí não deve ser fácil, hein, amiga? São essas rotinas que eu falei, músicas de rotina clássica oriental. Para você dizer, estou dançando uma música de rotina, elas têm no mínimo de 8 minutos a 15 e até mais. Então são músicas longas e muito ricas, porque são músicas orquestradas. Normalmente você vai numa casa super legal e tal,
num jantar, alguma coisa assim, me corrija se não for desse jeito, não é? Então você conversa com o contratante e vocês estipulam um tempo X de apresentação. Exatamente. Vai dançar tantas músicas ou Sim. vai dançar tanto tempo? Isso vai de acordo com a contratação. E no geral as pessoas, como a dança, né? Falamos agora há pouco dessa questão performática, eu já fiz vários eventos onde a pessoa pediu que eu inserisse o máximo de coisas possíveis dentro Elementos. Isso, como por exemplo snooges, que são como castanholas, símbolos de metal. O véu é muito conhecido, mas a gente tem variações de véu, como o véu wings, aquele que parece umas asas de borboleta. O bastão, que eu já citei, que é um folclore. Espada, o público ama espada. Eu sempre comento nas minhas aulas que você quer chamar a atenção do público, é você entrar em cena com a espada. O pessoal gosta bastante. Você tem a tua escola, evidentemente, deve ser aqui em Araras. Exatamente. Na rede social, onde é que eu te acho lá? Como é que eu te acho? @Devian, DEHVIAN, Devian. Perfeito. E é a semana toda? Quais os dias da semana que você disponibiliza os seus horários ali? Nós temos aulas segunda, terça, quarta, quinta e sábado. Sábado, sexta Só não. tenho folga na sexta. Entendi. E em 2 horários, de manhã e à tarde? Sempre nos períodos à noite, né, pessoal? Sempre à noite. Sempre à noite. Uma boa as mulheres acho que costumam estudam, trabalham, então as aulas durante a semana são à noite e no sábado, especialmente aí à tarde. Qual é o perfil da faixa de idade, assim? Quem é que procura mais? Todas as idades. Nada a ver de jovem, porque é jovem, não é? Não. E quando elas te procuram, o que elas trazem em mente, normalmente? É muito comum... Fora a saúde. Fora a saúde. É muito comum as mulheres procurarem a dança do ventre como uma atividade física para relaxar, para autoconhecimento. Prazerosa com música, Prazerosa, é uma atividade física gostosa que você vai ali exatamente para curtir mesmo, para relaxar. E aí, aos pouquinhos, aquela mulher vai entendendo que não é só isso, que a dança do ventre é muito mais. Entendi. Espetacular. Olha, eu sei que você é uma enciclopédia aí, que a gente poderia conversar programa fora aí, haja programa, não é? Mas eu queria já estender a você o convite para que você, assim que tiver oportunidade, volte para a gente poder... apresentar, né? Exatamente. Sim. Você tem filha ou filho? Eu tenho 2 filhos, uma menina, 23 anos, e um menino, 17 anos. Não é a tua filha que é cantora, não, né? É a minha filha. Ah, é? É. E como é o nome dela? Gabriela Vian. Inclusive, ela canta ópera, né? Lírico, canto Puxa lírico. vida. E o seu marido? O meu marido é enfermeiro, mas se arrisca no derbaque. Também é? Que é um instrumento árabe. Espetacular Sim, isso, cara. a família inteira se envolve aí, né? Não tem como. Se contamina pela dança oriental. Dé, você já está convidado para voltar para a gente falar sobre outros temas e para mostrar mais exibição, até ao vivo aqui, se for possível. Com certeza. Tá Muito bom? obrigada. Fico imensamente feliz. Obrigado é uma honra. por você ter vindo, viu, querida? Gratidão. Voltamos. A superfície reflete o que vem de dentro. Ela nos protege, nos conforta e conta a sua origem. Uma obra do maior artesão de todos, o tempo, que esculpe a sua natureza ancestral nas intempéries de cada novo ciclo. As nuances naturais se revelam em formas, cores e texturas, como nas pinceladas de um artista que transmite o senso de beleza. Essa é a base das nossas criações, que compomos com design e tecnologia.
Produtos que valorizam a história de cada superfície para se tornarem dignas de serem memoráveis. SenseUp revela a artesania do tempo. Na Zedecor, cada ambiente conta uma história. E quem melhor para criar essa história do que Fabiana Zanqueta? Diretamente da loja Zedecor, ela traz seu olhar único para transformar espaços e dar vida à sua casa. Com um toque especial de sofisticação e criatividade, Fabiana combina tendências e design para criar ambientes que refletem a sua personalidade. Do showroom à produção, cada detalhe é pensado para surpreender. Zedecor e Fabiana Zanqueta. Quando o estilo se encontra com a arte de decorar. Estamos a caminho de Piracicaba para compartilhar de mais um sonho, mais uma casa linda de viver, da nossa querida cliente que sonhava muito por esse dia, que me acompanha há muito tempo. E a casa dela, gente, traz uma característica de móveis, com móveis mais antigos. É uma casa que já não estava fazendo mais sentido para ela, mas tem muitas coisas na casa que ela não quer mudar. Por exemplo, tem molduras de gesso no teto, tinha papel de parede, que a gente deu a ideia dela tirar, porque o papel de parede já não estava mais combinando. Tinha as cortinas que não iam até o teto, a gente também deu essa ideia dela mudar, repaginar, colocar um pouquinho mais para cima, mas usar a mesma cortina. Então tinha muitas coisas que já não estava fazendo mais efeito, aquele negócio, né? A cliente já não estava mais satisfeita, já não estava encontrando aquela energia boa dentro do seu lar. Aqueles móveis mais antigos, aquelas cadeiras mais, poltronas mais clássicas, cadeira assim na mesa quadrada, bem mais alta a cadeira, sabe? Que fecha tudo a mesa e deixa o ambiente ainda mais assim apertado. Então, ela me procurou, ela falou, eu não queria nada assim de fazer reforma, mas você acha que tem jeito, a casa tem jeito de ter uma mudança somente com móveis, mudar alguns móveis e também decoração? Claro que tem. Eu adoro esse desafio e é claro que a gente está indo para lá para fazer essa mudança. Então ajudei ela a escolher alguns móveis, né, mais leves, também com curvas, mudamos as cortinas, a iluminação também dei ideia para ela poder trocar um pouco a iluminação. Pé direito, adentrando o novo lar, né, gente? A nova transformação acontece daqui a pouco. E eu tô aqui entrando pela primeira vez nessa casa, que já é linda de viver. Eu falo que é a casa charmosa, aquelas casas pequenas, compactas, que vai ficar toda charmosinha. Aqui é o nosso hall de entrada. Olha só, gente, aqui já trocamos, demos a ideia para ela de trocar a iluminação. Então foi trocada a iluminação. Aqui tem essa peça que ela não quer tirar, não quis, né, desfazer, porque é uma peça que foi fixada na parede. Então esse é o nosso desafio, deixar essa peça bonita. Eu vou tirar esse banco aqui embaixo, mas aqui tá bem elegante, bem bonito, que é uma porta de correr onde dá no lavabo. Bom, vamos adentrando. A casa parece um pouco menor do que eu senti no vídeo, mas é isso, vai ser muito cheia de charme. Olha só, tem muitas molduras no teto. Ela também não quis desfazer, uma casa que tinha muitos móveis e detalhes mais antigos. E ela falou, será que tem jeito da gente repaginar sem eu ter que
ter quebradeira, sem ter que mexer? Claro que tem, né, gente? A gente vai deixar tudo que ela não se incomoda, que nem a escada, o piso, que tem esse granito cinza, que é mais pesado, tudo isso vai diluir no contexto do conjunto. Eu sempre falo, quando tá tudo organizado, tudo decorado, bonitinho, tem muitas coisas que passam despercebidamente, principalmente quando a gente tem os móveis, a casa um pouco com estilo mais antigo, né? Alguns detalhes que não quer desfazer, porque imagina tirar todo esse gesso, essas molduras do teto. Enfim, ela já percebi que ela retirou, era um outro papel de parede bem rebuscado, cinza, que deixava a casa mais escura. Ela colocou esse aqui, olha, que dá essa sensação de linho visualmente, fica muito elegante visualmente. E essa peça também é um outro desafio. Eu queria muito que ela trocasse, eu queria muito que essa peça ela tivesse trocado por uma peça mais arredondada aqui, que eu acho que ia dar mais leveza. Mas o marido e ela falou, não, por enquanto eu vou manter. Então é um desafio para mim, porque é uma madeira escura, mas a gente vai dar uma repaginada. O que eles decidiram trocar foi a mesa, que era uma mesa quadrada, por uma redonda, que vai dar mais leveza, e também conseguimos trocar as poltronas e o sofá. Vamos adentrar a esse hall lindo, que já foi muito transformador, né, gente? Olha só já como ficou lindo esse ambiente, com as cores que ela gosta, amarelo, dourado. Depois, adentrando um pouco mais, a gente já traz aqui algumas pontuações do azul que ela gosta. E daí a base todinha neutra, deixando o ambiente bem leve, bem sutil, trazendo de fato uma nova roupagem para casa. Ela queria muito sentir numa casa nova, mas dentro da estrutura que era. Então, assim, sem mudar a estrutura de gesso, sem mudar, sem quebra-quebra, sem ter que mexer, né, em piso, eu disse a ela, eu vou conseguir repaginar a sua sala, as suas salas integradas, e você vai parecer que está numa casa nova. Eu te garanto, porque olha, de fato, gente, se você vê o antes, coloque aí, produção, um pouco do antes, para poder ver como era essa sala, né? Como eram os ambientes, os mobiliários. Então, olha só como que ficou, gente. Que coisa mais linda, tudo leve, né? Tudo mais clean, com essa postura clássica, trazendo o estilo clássico, porém com muita elegância e leveza, que acho que era isso que a gente queria, né? Olha o tapete orgânico que nós escolhemos aqui para essa casa, trazendo movimento, trazendo a leveza que a gente tanto queria, né? Esse tom sobre tom, que eu acho que ficou perfeito. Ela gosta muito do bege, então toda a base eu deixei bege, tá, gente? Eu acho assim, essa casa, a gente queria que ela ganhasse amplitude, a gente queria que, de fato, ela ficasse leve. Então, por isso que eu deixei ela ainda mais tudo clarinho, tá? Eu acho que ela tem que curtir esse momento de tudo claro e tudo leve. E depois, mais pra frente, se houver a necessidade, ela coloca uma almofada ali azul, né? De repente, ela pode colocar flores ali em cima daquela mesa. Mas agora a ideia é isso, ó, trazer paz, leveza. Ela já tinha muitas coisas aqui. Mostro antes aqui, gente. Ela tinha poltronas altas, tinha uma mesa quadrada, com cadeiras com encosto, né? O espaldar muito alto, fechava toda a mesa. E ainda tinha muito pouca circulação. Aqui não. Aqui nós estamos com a casa linda de viver, com tudo muito, muito, muito leve. Aqui, gente, olha, nós temos esse cantinho que ficou super charmoso. Era um cantinho que ficava muito escuro. Então, o que ele ganhou esse cantinho? Um pontinho de luz.
Ela tinha um abajur aí que ela queria que eu usasse, mas é aquele abajur de Murano muito grande e não está mais combinando e nem proporcional com esse sofá. Esse sofá, ele é mais leve, ele é assim menor, ele também tem uma altura mais baixa. Então tudo aqui ganhou leveza. E aquele abajur, infelizmente, não faz mais sentido nessa sala. Então eu trouxe aqui um outro abajur, um pouco menor, que ganhou um apoio de um livro aqui, um livro linho original. E aqui eu coloquei 2 cogumelos, que ficou lindíssimo, uma mesa clean, uma mesa leve, sem muitos detalhes. É aquela mesinha, sabe, que a gente quer de leveza mesmo. E ela tem um detalhinho aqui, olha, no piso, ó, na base. Ela é madeira, daí ela tem os pés em metal e aqui é off-white. Eu queria isso, uma pontuação bem clarinha e sem madeira. Nesse cantinho eu queria tudo bem clean. E aí eu coloquei esse quadro que traz o quê? Texturas, sempre lembrando que a Fá faz uma combinação tudo muito perfeita, porque a gente tem que tomar muito cuidado para que não brigue um elemento com o outro. Dá uma olhada, gente. Aqui nós temos uma escultura, lá nós temos um espelho e aqui a gente tem um quadro, porque tomar muito cuidado pelo motivo que tem o ar-condicionado. E aí quando você senta aqui, olha que cantinho charmoso. Aquele cantinho gostoso para tirar uma foto. E olha quando você vê assim. E quando você vê tudo junto. Então, olha só como a pontuação do dourado dos dois lados, né? Essa simetria de cores, como isso também chama muito atenção. Torna-se um ambiente interessante, tá vendo? É gostoso de se olhar, né? Aqui temos o tapete orgânico, um tapete redondo, né? Que a mesa também é redonda e esse tapete, ele é sintético, tá? É as tramas do natural, só que ele é sintético. Por que sintético? É aquele tapete que você pode deixar cair o que for, tem pet, ela tem cachorrinho, tanto esse de couro quanto o sintético, também, se usar o sintético, pode ficar à vontade na questão da limpeza, da manutenção. As cadeiras ficaram lindas, parece que estamos vendo uma mesa flor, né? E essa repetição que a gente faz na mesa, ficou delicada, né? Parece que, olha só, não parece uma flor? Com as cadeiras todas com o espaldar arredondado e trazendo também esse mesmo movimento orgânico. Aí eu coloquei para também dar essa continuidade, o bowl com outro bowl, fazendo o miolinho aqui. Eu tinha colocado um outro, mas depois esse eu me apaixonei, eu não sabia que tinha vindo e ficou lindo, ficou mais sofisticado. Eu super gostei e aí acho que parece de fato uma flor tão linda, então trouxe essa delicadeza, tanto desde o tapete, a base, as cadeiras, como se fossem as pétalas, né? E aí o tampo, como se fosse o miolo, e ainda tem mais o bowl trazendo a mesma referência da escultura da mesa. Aqui ela trocou também, a gente deu a ideia para ela trocar os dois plafons, mas ela quis este daqui, gente, embora ele também traz o clássico, ela é muito clássica, né? Então, olha, só que já deu uma renovada na sala, a troca do pendente foi muito importante, ficou muito elegante, olha. Ela é clássica, né? Então, isso com certeza mudou bastante a mudança do pendente. E aqui ela escolheu um plafond, olha, a gente ajuda todas as pessoas, tá? Então a gente ajudou ela a escolher, ele é dourado também, e ela escolheu assim, só bem básico, mas que ficou super bonito também. Eu super gostei. Então aqui nós fizemos, olha, deixa eu mostrar para vocês, a cortina também dela, é outro detalhe, as cortinas. Essa cortina, gente, ela ficava, tá vendo lá a cortina lá em cima, né? Ela ficava muito para baixo. Então as cortinas, elas ganharam um novo trilho. Aí eu dei ideia para ela, o trilho ficava para baixo, né? Aquele trilho esquisito. Coloquem aí para as fadas verem como era o trilho e ficava bem mais para baixo. Daí eu dei a ideia dela colocar um pouquinho mais para cima e colocar nesse trilho aí embutido no teto. Olha só como ficou bonito.
ganhou leveza, né? Então, isso aqui foi muito importante, tanto a iluminação, quanto toda a cortina. A gente já vai vendo, né, o que é a possibilidade da gente dando as dicas, a gente já vai, né, ajudando o cliente, né? Olha, se você conseguir erguer um pouco mais a cortina, você vai ver a diferença que vai dar. E ela super topou, então trocou, mandou trazer essa leveza, né, na cortina, com o trilho wave, e também a iluminação, que foi super importante também, essa mudança. Se você também gostaria de mudar a sua casa, de transformar a sua casa, e aí, se sim, escreve pra gente. Me chame, vamos aí, vamos te ajudar a compartilhar do seu sonho. Tudo é possível e sempre dentro das possibilidades dos nossos clientes. Eu gosto de falar isso porque muita gente fala, a Fá só faz casona, casa grande, casa gigante, mansão. Não, olha, essa casa, ela é compacta, aqui em Piracicaba, é uma casa charmosa, uma casa mais antiga, mas que eu vim transformar. Era o sonho dela, ela já me seguia faz muitos anos, e ela falou, um dia eu quero a Fabiana para fazer a minha casa. E aí ela até me escreveu, eu falei, daqui a pouco você vem? Ela falou, vou. Eu falei, preparada para ver a casa linda de viver? Ela disse, preparadíssima. Eu falei, então, daí ela até escreveu assim, eu confio muito no seu bom gosto. E eu agradeci ela pela confiança e fico muito feliz e grata a você que está aí do outro lado também. Beijo da Fá, até a próxima produção Casa Linda de Viver.